Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 996 de 28 de abril de 2026 do Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest com oferecimento do Google Security. A Microsoft corrigiu uma falha séria no Microsoft Entra ID, o sistema de gerenciamento de identidades e acessos da empresa que permitia a um usuário com privilégios limitados assumir o controle de qualquer conta de serviço privilegiada dentro do ambiente corporativo. O problema estava numa role administrativa relativamente nova chamada Agent ID Administrator, que foi criada para gerenciar agentes de inteligência artificial no Entra ID. Essa role deveria ter um escopo bem restrito, aplicável apenas a identidades de agentes de IA. Mas a pesquisadora Noah Ariel, da Silverfort, que descobriu a falha, identificou que, na prática, ela tinha poder sobre praticamente qualquer service principal do ambiente, que são as identidades usadas por aplicações e serviços para operar dentro do ambiente corporativo. Um invasor que tivesse acesso a essa role poderia se adicionar como proprietário de uma conta com altos privilégios, injetar novas credenciais nessa conta e a partir daí se autenticar como tal identidade, obtendo acesso irrestrito aos recursos que ela controla, o que se chama de Identity Takeover, ou seja, o sequestro completo de uma identidade privilegiada. A Silverfort reportou a falha à Microsoft no dia 1º de março e a correção foi implantada em todos os ambientes em nuvem no dia 9 de abril. A boa notícia é que a Microsoft já resolveu o problema do lado do servidor, ou seja, não há ação mandatória para a maioria das organizações, mas a falha levanta questões importantes sobre novas roles e funcionalidades que são introduzidas em plataformas de identidade. Quando você cria uma nova função administrativa e a constrói sobre permissões já existentes, o risco de uma sobreposição indevida é bem grande. E pesquisadores da ReSecurity documentaram uma vulnerabilidade crítica no LeRobot, a plataforma de robótica para machine learning mantida pela Hugging Face. A falha, catalogada como CVE 2026-25874, com CVSS 9.3, está no componente chamado Policy Server, que opera como um protocolo de comunicação chamado gRPC, responsável por receber dados do ambiente e processar instruções de controle para os sistemas robóticos. O problema é que esse serviço deserializa os dados recebidos usando um método chamado Pickle, que é reconhecidamente inseguro para processar dados de fontes não confiáveis. Essa situação permite que objetos arbitrários, incluindo comandos do sistema operacional, sejam executados durante o processo de leitura dos dados. Agravando o cenário, o serviço não exige qualquer autenticação, de modo que qualquer atacante que alcance a rede pode enviar um payload malicioso e obter execução de código arbitrário no servidor. Curioso aqui é o fato de que a própria Hugging Face criou o Safe Tensors, um formato de serialização mais seguro, justamente em razão dos perigos do Pickle, e ainda assim um dos seus projetos acabou usando o Pickle em produção. Ainda não há patch disponível, as principais recomendações são remover o Pickle, ativar a criptografia TLS, forçar a autenticação, restringir o acesso de rede ao componente e monitorá-lo com carinho. E a Sysdig documentou ataques abusando da CVE 2026-42208, uma falha crítica de SQL Injection no Lite LLM, que é uma plataforma muito popular para o roteamento de requisições entre aplicações e diferentes provedores de modelos de linguagem. SQL Injection é uma das técnicas mais elementares em cibersegurança, na qual o atacante insere comandos numa consulta ao banco de dados da aplicação de modo a extrair dados que ele não deveria ter acesso. A falha está no caminho de verificação de tokens da API e permite que um atacante não autenticado envie comandos diretamente no cabeçalho de autorização, extraindo tabelas que armazenam chaves virtuais de API, credenciais de provedores de LLM e variáveis de ambiente. O destaque aqui é o tempo. O boletim sobre a falha foi indexado em 24 de abril e os primeiros ataques foram observados apenas 36 horas depois, antes de qualquer prova de conceito pública.
Dado que o Light LLM concentra chaves de acesso a dezenas de provedores de IA em um único ponto, o impacto de um comprometimento pode ser bastante amplo. Então, atualize para a versão 1.83.7 e superiores e rotacione imediatamente todas as credenciais de instâncias expostas à internet. E para fechar, pesquisadores da Socket identificaram 73 extensões falsas do VS Code no repositório OpenVSX, todas elas clones de extensões legítimas populares vinculadas a uma campanha de roubo de informações chamada Glassworm. Essa é a segunda onda da operação. A primeira, com 72 extensões, havia sido identificada em março. Das 73 extensões dessa nova leva, 6 já foram confirmadas como ativas e entregando payloads. As demais funcionam como pacotes adormecidos, publicados com aparência inofensiva para ganhar confiança e acumular instalações antes de serem ativadas com o payload malicioso numa atualização futura. Esse modelo de Sleeper Extension é interessante porque ele permite que os pacotes passem por revisões iniciais de segurança sem levantar suspeitas. O malware usado nesse caso rouba credenciais do GitHub, do NPM e carteiras de criptomoedas. Fim do Cyber Morning Call de hoje e é hoje, hein, o webinar em que eu vou traçar um panorama sobre as principais ameaças dos últimos meses, falando sobre ativos esquecidos, e outras coisas que são largadas na internet e facilitam o caminho dos atacantes. Então, apareçam lá, o link para inscrição ainda estou deixando aqui nas referências desse episódio, beleza? Vejo vocês lá. Tchau! Eu gostaria de fazer um pedido a vocês. A gente está chegando no episódio 1000 do Cyber Morning Call e eu gostaria de fazer uma coisa legal quando a gente atingir essa marca. Eu queria saber se você tem alguma história com esse podcast, se você tem alguma história com o Cyber Morning Call, se ele te ajudou a proteger seu ambiente, a estudar alguma coisa, a conseguir um emprego, sei lá. Qualquer história vale e as melhores serão lidas por mim no material especial que a gente está bolando por aqui. Então, se você tem algo a dizer sobre o Cyber Morning Call, essa é a hora. Manda a sua história nos comentários do Spotify, caso você ouça esse podcast por lá, ou por e-mail para mim, cabral@tempest.com.br. Tchau!